Vamos lá. Bom dia, pessoal, mais uma vez. Todos que estão assistindo essa gravação. Deixa eu só aceitar mais um aluno. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade referente à resenha crítica da aula da terça-feira. Então, hoje nós vamos trabalhar com o livro didático a partir da página 32. Ok? Só informes, pessoal. Como ontem a minha internet caiu, eu não consegui fazer o upload da aula, não consegui colocar a aula normal no YouTube, né? E o aulão, como caiu também no meio da chamada, ficou em um formato que não abria. E para completar ainda, quando o meu computador atualizou, que geralmente quando eu tento fazer o upload eu já apago, porque a memória é curta. Aí quando ele atualizou, ele limpou a lixeira e aí eu fiquei sem um arquivo real. Eu sofro bastante. Vida de professor não tá fácil em plena pandemia. Enfim, vamos lá. O que vocês acharam do exercício? Foi tranquilo? Foi fácil? Foi um pouquinho difícil? Foi tranquilo. Já começaram a pensar em possíveis objetos ou temas para fazer a resenha de vocês? A crítica? Isso. Mais ou menos. Vamos começar. A primeira questão desse exercício nós fizemos em sala, oralmente. Não sei se vocês lembram que foi debatendo sobre... Que resenha é essa, professor? Tô por fora. Maria Clara, a gente estudou resenha crítica na terça. Eu não sei se você estava na aula. Ou se você assistiu no YouTube. Vocês que não estavam. A aula está disponível no YouTube. A gente está debatendo sobre resenha crítica. E aí eu pedi para vocês já irem pensando em alguma coisa, seja um filme, uma música, um videoclipe, uma série, um programa de TV, uma novela, um jornal, qualquer coisa, que vocês fossem pensando, alguma coisa que vocês gostem muito e tenham muito conhecimento, porque, como a gente viu, é necessário, né, ter muito conhecimento tanto da obra quanto do autor, para fazer uma resenha crítica. Ok? Se entendeu, dá um ok. Sem dúvida, fala mais alguma coisa no chat. Aí nós respondemos a primeira questão oralmente durante a aula e a segunda questão era a leitura dessa resenha crítica sobre o filme Perdido em Marte. Eu espero que vocês tenham feito a leitura, né, para responder o exercício. Então, quem não tinha entendido ainda já começa a pensar sobre o que vocês vão fazer. A resenha crítica, ok? E aí a gente vai começar da terceira questão, que era para completar a tabela de acordo com as informações presentes no texto. Aí nós temos aí algumas informações e elas vão alternando. Super simples esse aí. A obra resenhada. Qual foi a obra resenhada? Perdidos em Marte. Isso mesmo. Filme Perdido em Marte. Ai, meu Deus. E quem é Ridley Scott? O diretor. Isso mesmo. E a data de estreia do filme? 1 de outubro. De que ano? De que ano? Do ano de... Pera, tem no texto. Tem sim. 2015. 2015. Isso mesmo. E quem é Matt Damon? O ator. O ator principal. Isso. Na verdade, ele é o principal nome do elenco. É como se fosse assim, ele não é o principal, mas ele é a pessoa mais famosa que tem no filme. E por que ele não é o principal, professor? Porque por exemplo, assim, pessoal, eles estavam sem dinheiro para pagar, é uma suposição, né? Que ele ficasse o filme inteiro, porque a gente sabe que o principal ele aparece do início ao fim. E aí ele chamou uma pessoa famosa só para fazer uma participação, por exemplo. Então a gente tem Matt Damon como o nome principal do elenco. Aí quem é Mark Watney? O personagem. Aí nesse caso ele é o protagonista, o principal. Ok? Entenderam essa diferença?
Então, quem for analisar filme, focar nessas questões, dizendo assim, o filme trouxe tal pessoa porque a pessoa é muito famosa, mas ela não é a principal. E aí a gente tem autor que inspirou o filme, quem foi? Andy Weir. Isso mesmo. Correto. Essa aí foi super fácil, era só analisar as informações. Vamos para a quarta questão. Releia o primeiro parágrafo da resenha e responda as perguntas. Quem é o interlocutor do texto? Ou seja, a quem se dirige o texto? Essa é simples. Eu coloquei que eram as pessoas interessadas a ver o filme. Boa. Alguém colocou diferente? Ninguém? Última chance, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos para a letra B. Qual a relação entre a situação hipotética e o filme analisado nessa resenha crítica? Esse eu não fiz não, porque eu não entendi. Está no decorrer do texto. O que é situação hipotética? É como assim? Eu dizer assim, vamos imaginar. Uma questão hipotética é imaginar. Vamos imaginar que... eu chego para vocês e dizer assim, vamos imaginar que um professor não, um aluno. Vamos imaginar que um aluno está morrendo de sono. Aí a gente está criando meio que uma coisa hipotética, uma hipótese. Entendeu? Entendi. Então, hipotético vem de hipótese, de imaginar. Então, vamos pensar assim: qual a relação entre a imaginação, né, a situação imaginária, aquele contexto, e o filme analisado nessa resenha crítica? A gente pode perceber que o enredo, né, do filme, ele reconta o enredo do filme, ou seja, as ações, os personagens, imaginando o leitor como personagem principal. Ou seja, seria como colocando você, que está lendo, como personagem principal. A gente vê até que no início começa assim, ó. Suponha que você seja um astronauta. É a primeira frase, a primeira oração. Ele já chega mostrando assim, se imaginem aí sendo um astronauta. Você faz parte de uma equipe de profissionais. Então vejam que ele vai criando uma imagem, né, uma imaginação onde você é o principal do filme. Entenderam? Entendi. Então, quando a gente vê a situação que ele imagina em relação ao filme, ele pega os elementos do filme, mas ele coloca você como principal. Aí vocês podem colocar, imaginar o leitor como personagem principal. Entenderam mesmo, né? Qualquer dúvida fica clara aí. Se liguem nas palavrinhas sempre que tiverem dúvida em relação à palavra, como por exemplo hipotético, é bom vocês marcarem, pesquisarem, porque a gente sabe que pode vir a cair em provas futuras e é bacana ter esse vocabulário. Como o primeiro parágrafo ajuda a despertar a atenção do leitor? Tem a ver Realmente com isso. tem a ver com a Pensando letra que você... B. Isso. Eu botei porque ele já introduz o que acontece no filme. Pode ser. Introduz o que Como se acontece. você fosse o principal. Isso. Vocês podem colocar isso. Introduz o que acontece no filme colocando o leitor como personagem, né? Então vejam que fica interessante, porque você vai já assim, nossa. Aí agora é uma pessoal, eu espero que vocês façam oralmente para não consumir tanto tempo. Usando a mesma estratégia presente no texto líquido, escreva o primeiro parágrafo de uma resenha sobre seu filme preferido. Aí na letra A, primeiro eu quero saber o nome do filme. E na letra B,
vocês vão fazer como foi aquela parte. Suponha que você é tal coisa. Vamos supor como eu era antes de você, que todo mundo assistiu aqui para fazer a minha atividade. Suponha que você é uma garota que trabalha em uma cafeteria. Você acaba de perder o emprego. Entenderam como é? Sim. Então vamos lá. 3 pessoas para me darem exemplos aí. Mas eu não entendi, não. A quinta, você vai fazer assim. Você vai, primeiro, na letra A, você vai anotar o nome do filme, certo? Que você vai criar uma resenha curta. Precisa ser filme mesmo? Filme ou série? Aí, é porque ele falou filme preferido, né? Então tem que ser algo visual. Aí vocês podem pegar, anote o título do filme ou da série, se for uma série vocês colocam aí, tá? E depois vocês vão fazer um pequeno resumo como estava o início dessa resenha, colocando o leitor como Eu personagem. fiz. Fala aí como ficou o teu, Gigi. O título do meu filme é All's Hallows Eve. Que ele só... É assim, suponha que você seja filha de uma bruxa e você não saiba, mas de repente acaba ganhando um colar e descobrindo toda a sua história. Então você resolve usar seus poderes, que herdou de sua mãe, para invocá-la, mas acaba invocando outra pessoa que quer dominar toda a sua cidade. Isso é um filme ou uma série? É um filme. Massa. E aí, entenderam? Entendi. Então, O meu eu não fiz, mas eu posso criar agora. Fale. Eu vou tentar. Suponha que você seja uma mãe de 4 filhos desesperada por dinheiro, por não ter condições de pagar o que está devendo. Então você resolve se envolver no crime e acaba lascada. A aula tá sendo gravada, menina. Não, mas ok. Qual é O o nome nome? da série é Good Girls. Ok. Good Girls. Uhum. Mais alguém? Pra fechar o ciclo? Vai, Suiane. Ou Cecília. Cecília, eu sei que vai ter alguma coisa pra falar aí pra gente. É verdade, Cecília sempre tem. É. Ela sempre assiste um monte de série. Eu não, sorry. Olha mesmo, tia. Nasci ontem, minha gente, pra eu acreditar. Vou esperar a participação dos demais. Enfim, então já fiquem pensando aí nesse treinamento como a produção também para vocês, tá? Sobre o que a gente vai produzir futuramente. Ô, professor, então na minha resenha crítica que eu vou fazer, eu posso começar como esse? Pode sim. Suponho. Pode sim, porque é uma opção de você trazer o resumo de uma maneira diferente, né? E aí você também prende o leitor. Lembrando que você não vai passar a sua resenha crítica inteira falando desse jeito, né? Imagina agora que acontece isso. Você vai apresentar e depois você vai dizer assim, é isso que acontece em determinado filme. Aí você vai começar a explicar, dar sua opinião, dizendo que tem cenas que são muito boas, tem cenas que não foram bem produzidas e tal. E nananã, e descreve a resenha aí. Vamos lá. Sexta questão. Depois da minha aula, vocês têm aula de quem? De ninguém. De inglês, só que eu não sei se ela vai dar. Tá, se ela mandar o link no grupo, vocês me avisam. Mas eu acho que o dela não é pelo Zoom, não. Ok. É pelo Classroom. Vamos lá. Uma resenha se constitui também, sexta questão, tá? Por informações sobre o contexto da produção ou lançamento da obra, as quais podem aguçar a curiosidade do leitor. Releia o trecho extraído no segundo parágrafo. Agora, a história chega aos cinemas, com um elenco estrelado liderado por Matt Damon e por direção de Ridley Scott, responsável por outras obras de viagens espaciais e cerebrais, Alien e Prometheus. Ele meio que contextualiza, trazendo aí o peso desse diretor, né? Falando que ele trouxe, que ele fez vários outros filmes muito bons também. Aí nós temos aí, sobre o trecho lido, assinale a alternativa ou alternativas corretas. Primeira, o uso do adjetivo estelar adianta uma opinião positiva da crítica a respeito da atuação do elenco em Perdidos em Marte? Eu botei essa. Eu coloquei essa. Não aumentar não, né?
Sexta questão. Eu Então, peguei nós agora. temos aí a primeira, está correta, realmente. Tem alguém com o microfone ligado. Letícia. A referência positiva a filmes anteriores do Ridley Scott ajuda a convencer o leitor de que vale a pena assistir Perdidos em Marte? Não coloquei, não. Gente, eles usam aquela referência de Eu botei filme. essa. Também tá correto essa. Lembra que poderia ser mais de uma alternativa. Eles usam essa questão de que os outros foram sucessos para dizer assim, ó, isso aí também pode ser, então vai lá assistir. E a terceira, a menção a Alien e Prometheus confunde o leitor que não conhece essas referências e impede a compreensão da resenha? E aí? Pra mim, sim, Não. não sei pros outros. Não. Porque mesmo que você Eu não não sei tenha... o que é. Mesmo que você não tenha assistido, mas você compreende que foram obras de sucesso, entendeu? Ele diz assim, foram obras de sucesso. Você mesmo sem assistir, mas diz, tá, então vai que essa também é. Sétimo, resenhas são textos de opinião. Logo, por meio de trechos argumentativos, apresentam-se justificativas de avaliação positiva ou negativa. Vocês sempre vão estar lá dizendo, é bom, por que é bom? Por conta disso e daquilo. Vão ter que argumentar. Você não vai chegar e vai dizer assim, eu odeio Grey's Anatomy. Por quê? Por que você acha que Grey's Anatomy é ruim? Uma das séries mais premiadas aí e que tá no ar até hoje, super longa. Deve ser porque ela é boa. Então vocês têm que argumentar. Se você dizer que não, aí você pode falar, tipo assim, é porque existe muita série de médico atualmente, porque sempre é a mesma historinha, só vai mudando os personagens, porque morre mais médico do que paciente. Vocês podem argumentar desse jeito. Mas não adianta só chegar e dizer numa resenha crítica. Não, eu não gosto. Você tem que falar o porquê. Então, a respeito disso, dos argumentos utilizados no texto, marque V para alternativas verdadeiras e F para alternativas falsas. A primeira, trata-se de uma resenha positiva, em que os principais argumentos já estão anunciados no título. Perdido em Marte, a ciência é boa, mas o youtuber é melhor. E aí? Verdadeiro ou falso? É uma resenha positiva? Eu botei que era verdadeiro. Correto. Se trata de uma resenha sim, porque tanto que a gente viu que sempre está usando aqueles adjetivos que alavancam, que deixam ela melhor. Conforme a crítica, as soluções científicas são abordadas com realismo, fato comprovado pelo depoimento de um especialista da NASA. E aí? Botei também que era essa verdadeira. Segundo a crítica, os méritos de boa recepção do filme são do roteirista John Gorda e do ator Matt Damon. Aquele produziu as longas explicações científicas presentes no texto que originou a obra. E este deu simpatia a um astronauta que poderia ser aborrecido. E aí? Professor, não sei, mas eu botei falso. Só para não ficar tudo verdadeiro. Alguém colocou verdadeiro? Ele meio que fala que quem trouxe a simpatia do personagem foi o autor, porque o personagem em si era para ser chato. E não é verdade. Então é falso. Vamos lá. Vocês fizeram a oitava até a letra A, não foi? O oitavo? Sim, Não. Alguém fez o oitavo? Eu não fiz, não. Vou deixar passar dessa vez, mas era para fazer até a letra A. Então, pessoal, deixa eu tirar uma foto aqui para fazer a chamada que eu tô sem meu tablet. E aí a gente vai encerrar. Espero que minha internet hoje colabore, tá? Deixa eu só mudar a câmera aqui. Alguma dúvida, pessoal, em relação à resenha crítica? Não. Se tiverem, podem debater amanhã ainda, tá? Depois disso, mas a gente faz resumo, relaxem. A gente se vê às 11 para o aulão, ok? Ok. Muito obrigado pela participação de vocês. Vistam a farda e liguem a câmera no aulão. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.